Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E na aula de hoje nós vamos terminar a parte de dinâmica longitudinal. Ficou faltando ali um comentário acerca da massa equivalente, certo? Se você não viu a aula passada, recomendo que veja para poder entender, né, o progresso feito até aqui. Mas antes, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará, mestre em engenharia automotiva com o currículo Racing Car Design, que é a especialização, no caso, eles chamam aqui de currículo, na Universidade de Modena, e atualmente num doutorado na cidade de Brescia, na Universidade de Brescia, também na Itália, porém mudei de região, estou morando agora na Lombardia, certo? Posto isso, vamos começar. Na aula passada, a gente saiu derivando, pegando ali o torque requerido, torque do motor, potência do motor, o que o motor produz, e eu vou mesclar as equações para ter uma equação do torque requerido em função da potência do motor, né? Mas o objetivo era encontrar a influência da inércia, né, do sistema. E a gente encontrou. E a influência está aqui. Aula 8, massa equivalente, foi a equação que a gente chegou na aula passada, certo? Massa equivalente é uma massa reduzida, certo? É uma equivalência. Eu reduzi todas as massas do carro em uma equação, certo? Que contabiliza transmissão, resistência à rolagem, inércia do carro, dos pneus, certo? E aí a gente tem dois termos, certo? Então sim, para os pneus, em especial os pneus, eu tenho que a massa equivalente é dada por essa componente aqui, que a gente vê, certo? M mais 4J0R2. Aqui entra a massa do carro, a inércia, né? A massa do carro, o momento de inércia das rodas, certo? E o raio da roda, né? A geometria da roda, certo? Aqui eu vou ter o que? Um somatório. Por que o somatório? De K, partindo de 1 até N, certo? Desta expressão eta total, que é a eficiência da transmissão, certo? JK, um momento de inércia, certo? E JK, duas linhas. O que é isso aqui? Certo? É a inércia que contabiliza os componentes da transmissão. Eixos, engrenagem da primeira, da segunda, da terceira marcha, eixo auxiliar, certo? Tudo isso entra nessa equação aqui. Ou seja, todo componente girando dentro do motor, a inércia é contabilizada nessa equação aqui. Nessa componente dessa equação, certo? Esse é o termo, esse termo inclusive, esse da transmissão, certo? Ele está em constante mudança. Por quê? Porque as marchas têm diferentes... Opa, aqui não é tal, ou aqui não é J, aqui é tal. Perdão, tal, que, duas linhas. Por quê que ele está em constante mudança? Porque eu estou sempre usando diferentes marchas, certo? Temos que lembrar que cada marcha tem uma relação diferente. Aí, quando vai lá no diferencial, tem uma outra relação.
Lá no diferencial tem uma outra eficiência. Dentro da caixa de marcha tem uma eficiência. Então tudo vai entrar nessa equação aqui, certo? Então temos que a massa equivalente para a transmissão, ela é uma função, certo? Da certo? Ela é uma função da eficiência do componente, né? Ela é uma função da relação de marcha, a relação entre as engrenagens e do momento polar de inércia dos componentes rotativos, engrenagens, eixos, certo? No carro, o carro em si, o automóvel, o corpo, né? Ele tem o momento dele de inércia e a massa equivalente, né, no caso. É uma função aqui do carro em si. Momento de inércia, massa, momento de inércia das rodas, certo? Importante. Massa do carro e o raio das rodas, certo? Veja também que na equação isso tudo é multiplicado pela velocidade e pela aceleração, certo? Pela velocidade do carro, pela aceleração. A massa equivalente pode ser ainda mais simplificada. Eu consigo simplificá-la para componentes que estão antes e depois do eixo secundário da caixa de marcha. Por quê? Porque na caixa de marcha tem dois eixos, né? Eu tenho o primário que está entrando e eu tenho o secundário, certo? Que é o eixo que sai. Dentro da caixa de marcha eu tenho um outro eixo onde tem a engrenagem da primeira, da segunda e da terceira, certo? Que estão num eixo auxiliar, e eu tenho a engrenagem que faz par com a engrenagem da primeira, que faz par com a engrenagem da segunda, que faz par com a engrenagem da terceira, certo? E então eu também contabilizo isso. Uma forma da gente simplificar é o que? Eu vou pegar essa equação e simplificar o que tem antes e depois do eixo secundário, certo? Ou seja, basicamente antes e depois da caixa de marcha, especificamente da caixa de marcha. Então o esquema é mais ou menos assim: eu tenho o motor, né? Não, é muito pequeno esse motor, vamos desenhar grande. Eu tenho o motor, certo? Ele está conectado a uma caixa de transmissão, ao eixo primário através de uma embreagem, certo? Eu tenho aqui a engrenagem da caixa de marcha, certo? Essa engrenagem faz par com outra, certo? De um tamanho evidentemente diferente, certo? E aí eu vou para as rodas, que seria o eixo secundário, né? Certo? Então tem o antes e o depois do eixo secundário. Eita! E o depois do eixo secundário. Como seria essa equação? Ela vai ser levemente modificada para massa equivalente é igual a massa do veículo mais somatório de K igual a 1. Deixa eu aumentar aqui que o idoso já está ficando meio cego. De K igual a 1 até N, né? Das componentes 1 até N. Aí eu tenho momento polar de inércia do componente K vezes eficiência do componente K, relação de marcha do componente K, certo? Duas linhas. Fecha parênteses. A relação nesse aqui é ao quadrado. 1 sobre R2.
mais somatório de novo de K igual a 1 até N é o que? Eu tenho aqui o JK vezes, que é o momento polar de inércia do componente K, eficiência de transmissão do componente K, tal C ao quadrado vezes tal P ao quadrado. O que é tal C, tal P, Anderson? Tal C, relação de marcha. É essa relação aqui. Tal C vai ser essa relação aqui. O que é tal P? Antes da roda, eu tenho o diferencial. Certo? Porque não está aqui no esquema. Mas eu vou ter tal P aqui. Por isso que eu tive que incluir. Certo? Isso tudo multiplicado por 1 sobre R ao quadrado. Perceba que agora as relações de marcha estão ao quadrado. Eu não tenho mais o termo velocidade. Certo? Aqui é exclusivamente para o sistema de transmissão. Certo? Então aqui eu já... Obviamente também tem a componente do automóvel que está aqui, o veículo, massa do veículo. Aqui, componentes antes do eixo secundário. Eita, meu irmão. Certo? E aqui componentes depois do eixo secundário. Ok, certo? O que é que a gente pode tirar daqui? A equação de massa equivalente agora é dividida em duas partes com referência na caixa de marcha. Eu usei a caixa de marcha como uma referência para dividir o sistema de transmissão, certo? E aí, a contribuição de inércia que está mais concentrada nas rodas, certo? Ela fica mais em perspectiva, certo? A gente pode ver que eu deixo a parte das rodas mais em perspectiva, certo? A contribuição inercial das rodas, inclusive, pode ser incluída aqui. E é por isso que eu tenho R ao quadrado, certo? Então vou ter duas componentes agora, certo? A gente também fez uma outra modificação, certo? Que é os componentes antes da caixa de marcha, certo? E as relações tal K, que é a relação para um respectivo componente, certo? A gente pode observar que tal K é aqui escrito como tal K, duas linhas, certo? E antes
é dado para as componentes antes da caixa de marcha. Perfeito. Porém, quando a gente passa para o outro lado, para a parte depois, eu poderia dizer que tal K duas linhas poderia ser dado por uma outra componente, outra relação de marcha. Uma tal K duas linhas estrela, certo? Que é diferente de tal K duas linhas. Porque é para eu diferenciar os componentes que estão depois do eixo secundário. Então aqui é para componentes antes do eixo secundário e aqui componentes depois, certo? Só que eu sei o que vem depois do eixo secundário. Pode vir uma caixa de transferência, pode vir vai vir um diferencial, certamente vai vir um diferencial. Então, na maioria dos casos, os livros, os professores, os autores já substituem por tal P. Por isso que agora você vê ali tal P, tal C, tal P. Certo? Comentáriozinho importante. Acerca dessa equação, eu acho que vale a pena a gente falar disso. Vou fazer uma pequena correção aqui, porque no meu desenvolvimento eu não vejo velocidade e aceleração. E eu sei por quê. Porque aqui era só a massa e eu botei velocidade e aceleração. Aí tava incluindo era a inércia. É. Agora tá bom. Agora tá show. Correto. Né? Não sei porque eu botei. Não sei porque que eu botei velocidade e aceleração aqui. Ah, sim, porque. Eu peguei a equação, copiei e colei da potência, né? E meti logo aqui. Perfeito. Certo, era esse o ponto. Porque eu não vi velocidade ali e achei estranho. Certo? Então a gente conseguiu aqui deixar a equação mais simples com componentes que a gente já conhece. Certo? Com componentes que a gente já conhece. E a importância disso é eu usar essa equação para o quê? Para estudar o efeito de uma engrenagem na massa equivalente. Veja, agora a gente tem as componentes antes do eixo secundário, certo? Que vai contabilizar o eixo primário, tudo que vem antes da caixa de marcha. E agora a gente tem as componentes depois do eixo secundário. O objetivo é que a gente consiga calcular a marcha equivalente de cada marcha. Você já percebeu que quando você está dirigindo seu carro, às vezes ele fica... Quando você está andando de primeira, é como se ele tivesse com muito peso, ao mesmo tempo que ele tivesse com muita força para sair, mas é como se tivesse alguma coisa segurando ele. É isso, é a massa equivalente, né? É a inércia que o sistema é tão grande que você tira o pé, o carro dá aquela parada, certo? Dá aquela freada, aquele freio motor, né? Inclusive a massa equivalente é importante para o freio motor, né?
Então, essa equação ela serve para eu conseguir estudar o efeito de uma determinada marcha na massa equivalente, certo? E a gente pode simplificar ainda mais essa equação só para estudar esse efeito. A gente vai pegar essa equação grande, certo? E vai dizer que a massa equivalente é igual a um F, certo? Mais G sobre tal C ao quadrado. Agora fica claro, né? Fica evidente que o momento fica evidente que quando eu uso uma marcha baixa, tipo primeira, segunda, as primeiras marchas, terceira, a massa equivalente vai mudar muito rápido, porque a relação dela é alta, é um valor alto, certo? Não, é um valor baixo e aí vai dar uma componente de massa equivalente muito alta. Por isso que o carro aparenta estar pesado. Eu peguei essa equação, eu vou copiar aqui e aí eu vou pegar essa, baixar para cá, eu vou colar, paste, pronto, aqui, certo? Eu peguei essa equação aqui, certo? Isso tudo, espera, isso tudo é F, certo? Eu vou já explicar o porquê. Isso tudo aqui é G. Cara, mas por que a gente fez isso? Porque o que vai tá variando agora é a relação de marcha. É a única coisa que a gente troca. Diferenciar a relação é fixa. Relação de qualquer semi-eixo, eixo, árvore do volante, árvore de manivelas, o volante, tudo que vem antes do eixo secundário é fixo também. A única coisa que muda é a relação de marcha. Por quê? Porque a gente está sempre trocando marcha. Então aqui fica claro que se eu disser que a massa, se eu pego essa equação, massa equivalente é igual a F, sabendo que F é essa componente, que é igual a mais o quociente de G dividido por R ao quadrado, aí fica fácil. R ao quadrado, tal C ao quadrado. Fica fácil de entender, né? Fica fácil de observar. Quando tal C diminui, a massa equivalente sobe. Mas aí eu vou trocando de marcha, a relação vai subindo, vai se aproximando de uma relação 1 para 1, né? E aí quando essa relação sobe, essa componente diminui, logo a relação na massa equivalente cai. Por isso que quando a gente bota a terceira, o carro sai andando sozinho. Sabe, assim, o carro consegue andar sozinho mesmo se você não acelerar, né? Esse é um dos motivos também. Ok. Acabou. Dinâmica longitudinal. Mas eu quero fazer um adendo. Uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer hoje. Aqui,
Não. Tem uma coisa que eu passei por cima, falei várias vezes sobre, mas não disse como. Achei. Vamos falar disso. É rapidinho, né? Adendo. Nas primeiras aulas, a gente fez ali o esquemático do carro na rampinha, né? E, pô, ficou legal. E tem uma componente lá que é a resistência à rolagem, que é dado por um, é, vamos dizer, escrever aqui, adendo, né? Resistência à rolagem. Certo? Eu falei disso, mas eu não disse como que a gente obtém. É importante pontuar isso, porque essa componente vai perseguir a gente por um bom tempo. Resistência à rolagem, que é dada pelo delta, delta minúsculo, certo? A resistência à rolagem, ela contabiliza ali as deformações no pneu e a forma como as forças no contato é distribuída ao longo da área de contato, certo? Por exemplo, temos aqui um pneuzinho. Deu para desenhar bem? Deu não. Vamos tentar ajeitar isso aqui. Também não. Ok, esse foi o que ficou melhor. Então, eita. Tá aqui minha roda, centro da roda, pista, certo? Ok. Beleza. Temos aqui um pneu estático. Como é que as forças se distribuem aqui? Vou mostrar para vocês. Temos aqui o centro da roda, certo? O contato está sendo feito aqui, certo? Veja que está deformado, certo? Então, as forças vão geralmente na condição estática, ela fica mais ou menos assim, certo? Eu tenho aqui as minhas forças distribuídas de forma quase que simétrica, certo? Em relação ao centro da roda, certo? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma distância aqui, outra distância aqui do centro, e essas duas distâncias são iguais, certo? Só que essa roda começou a girar, certo? Essa roda começa a girar. O que é que acontece? Aí a gente tem um efeito diferente. Essa distribuição de forças
não é mais simétrica. Então posso apagar isso aqui. Trocar de borracha. Pronto. Essa divisão, ela não é mais simétrica. O que acontece quando a roda está girando? Eu tenho uma componente de velocidade linear aqui, no centro. E eu tenho a velocidade angular aqui, o ômega. Perfeito. Quando a roda está girando, a distribuição ela sofre. A roda se deforma, a borracha se deforma, tem um grande compliance, mas ela admite uma distribuição de pressão simétrica. A partir do momento que ela começa a girar, essa distribuição de forças ela é enviesada na direção do movimento. Então, a distribuição de forças na roda vai ser enviesada para frente. Ou seja, eu vou ter forças pequenas na parte de trás, certo? De trás e do centro, veja, certo? É isso que eu quero dizer. E na parte da frente, do centro da roda, eu vou ter forças maiores. Perfeito. Aqui, no primeiro caso, na condição estática, a reação da roda vai acontecer no centro. A reação do asfalto no pneu vai acontecer no centro. Vamos chamar essa reação de FY. Quando o carro está em movimento, o pneu se deforma ainda mais e essa distribuição de forças, mais correto seria dizer de pressão, ela fica... Já tá batendo soninho. Ela fica enviesada para frente. Então essa força ela não vai mais ser no centro. Essa reação, a reação FY, ela não vai mais ser no centro. Ela vai ser mais ou menos aqui. Certo? Em alguma distância à frente do centro da roda, da linha de centro da roda. Certo? Beleza. Tranquilo. E aí, essa distância, esse deslocamento da força, ela é dada por delta. E esse delta se convencionou, se tornou consenso chamar ele de resistência à rolagem. Certo. Mas e daí? Por que por que ele é chamado de resistência à rolagem? Por quê? Se eu chamar aqui esse ponto de origem, certo? Chamar aqui de origem. Aí se eu fizer um soma dos momentos em torno da origem, certo? Momentos em torno da origem, para ser igual a zero, eu vou ter um momento aqui, que é o que? Eu vou ter Fy vezes delta.
certo? Eu eventualmente vou ter também a componente de torque do motor aqui, certo? Produzida pelo motor. Alguém do doutorado? Ah, não. Ok. Então veja que aqui eu tenho uma componente de torque que faz a roda girar, mas eu tenho uma outra, que é a componente Fy vezes delta, vezes a resistência à rolagem, né? Então eu vou chamar ela de um MRR, resistência à rolagem. Para onde vai estar esse M? Ele vai estar nesse sentido aqui. MRR. Ele vai estar no sentido oposto à rotação da roda. Por isso que é chamado de resistência à rolagem. Só o deltazinho, certo? Tá aqui o momento. Ele é contra a rotação da roda. E eu falei disso, mas não mostrei, né? Então fica aí. Isso aqui foi na primeira, segunda aula, certo? Se você não entendeu, pode vir. Agora você vai entender, né? Se você chegou no fim, né? E é por isso, certo? É por isso que quando você reduz a pressão dos pneus, ele deforma ainda mais, tem mais resistência à rolagem ainda, quando tá andando. Consome mais combustível, certo? Quando é que você consegue reduzir isso? Aumentando a pressão do pneu. Mas não vá sair aumentando a pressão do pneu do seu carro, não. Bote a pressão que tá no manual, certo? Tá encerrado. Dinâmica longitudinal de vez. Acabou, certo? Próxima semana vamos começar a nova fase, certo? Já vou até abrir aqui, certo? O que é que vai ser próxima semana? Deixa eu ver. Ok, papapá. Massa equivalente. Ok, ok. Bom, próxima semana. Esse aqui a gente já falou. Já falamos. Perfeito. Ok. Próxima semana. Não é Vehicle Dynamics? A gente vai ver a dinâmica dessas paradas. Ah, chega, misturado em inglês mesmo. Já deixar aqui preparado tudo. Bom, pessoal, acabou a aula. Próxima semana vamos entrar na parte de caixa de marcha, certo? Tô vendo aqui de onde vou começar, mas acho que já podemos encerrar o vídeo. 40 minutos de vídeo. Espero que você esteja gostando, certo? Dinâmica veicular é difícil mesmo, certo? É difícil mesmo, é chato de estudar, não é fácil, certo? E o que eu posso dizer pra você é aguente firme, porque é essa sopa de letra, certo? É essa sopa de letra e é difícil fugir disso. Não é nem assim,
Ah, mas e os cálculos? Então, não tem tanto cálculo, certo? Por quê? Porque geralmente esses cálculos eles são complexos, números complexos e geralmente os softwares fazem, certo? Nessa próxima semana, nas aulas da próxima semana, a gente meio que vai continuar desse ponto de massa equivalente, porque é o ponto que é o rabo para esse conteúdo que a gente vai falar, certo? Que a gente vai começar a aprofundar essa parte de caixa de marcha, que a gente começou falando lá no começo. Já tem algumas aulas, principalmente quando a gente começou a falar performance em linha reta, certo? Aí a gente vai partir, eu vou até anotar a página aqui, já deixar a página anotadinha, beleza, perfeito, isso daqui mesmo. Ok, das minhas anotações. E é isso, tem que ser resiliente, porque é difícil, não é um conteúdo fácil, certo? E você não vai aprender logo nesse vídeo, não vai aprender lendo, é todo dia, não todo dia, mas periodicamente, lendo, relendo, escrevendo as equações, lendo outros autores, e aí você vai clareando as coisas na sua cabeça, né? É difícil mesmo, né? Meus pêsames e até a próxima aula.